Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do podcast Eu Gosto de Dinheiro, porra! E hoje temos o que eu considero a melhor, a mais incrível, a com a maior sabedoria de todos os nossos convidados. Matiza Martinez Stachuk, conhecida como a minha mulher. Olha o nível de sabedoria desta pessoa. E antes que você pense, chamou a própria mulher, que nepotismo. Pois é, ela estava palestrando no meu evento agora, no Go Members para os nossos clientes, cuja qual eu nem sabia que ela tinha sido convidada. Olha que doido. Fiquei sabendo pela minha equipe que eles chamaram ela para palestrar. E além da sua sabedoria enorme de escolher como parceiro, apresente-se para quem não te conhece. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Para quem faz? Bom, eu sou a Matiza, sou psicóloga, formada em 2009. Tenho uma caminhada aí no mundo corporativo de 7 anos e meio como gestora de projetos. Trabalhei em 2 institutos, Instituto Coca-Cola, Instituto GRPcom. E, bom, nessa trajetória corporativa eu fiz um MBA e uma pós-graduação, sempre focando na gestão de pessoas e gestão de projetos sociais. Depois que eu saí das empresas, eu foquei num trabalho mais freelancer, de recrutamento e seleção e também atendimento clínico. Depois do nascimento do meu filho, veio mais uma especialização, que foi em psicologia perinatal, onde eu também foquei meus estudos no atendimento de grávidas e puérperas. Então eu faço isso hoje, atendimento de mulheres, focando na maternidade, mas também recrutamento e seleção. Interessante. Eu já sabia de tudo isso. Você falou atendimento clínico, né? E é bom, a minha equipe faz todo um script aqui, e eu acabo ignorando. A gente tem algumas clientes que têm o perfil de mulher separada ou que não é casada, mãe, e muitas vezes recém-mãe, e com a empresa tocando. Ou seja, ela é a chefe da família dela e tem os filhos para cuidar. E aí, como é que empreende, cuida dos filhos e muitas vezes tem o marido, mas enfim, estou colocando bem o caso onde não tem um parceiro junto com a casa. Ela toca negócio, ela toca os filhos, ela toca a casa, sozinha. E aí, faz como? Olha, maternidade pode muito bem ser um trabalho integral, né? Trabalho de tempo integral. Não é remunerado, mas poderia muito tranquilamente ser, porque exige demais do emocional, do tempo, né? Da vida da mulher. Então, poxa vida, existe um ditado, né, na cultura africana que fala que, não só na cultura africana, mas muitas culturas matriarcais, que fala que precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. A ideia é a rede de apoio, né? Muitas mulheres, infelizmente, são privadas não só de um parceiro, não só de um pai, né, mas de uma rede de apoio também, né? E quando eu falo de rede de apoio, não é só a mãe, não é só a tia, rede de apoio paga mesmo, escola. Então, essa mulher precisa de uma rede de apoio, isso falando da criança. Agora, com relação ao empreendimento, né, a trabalhar, ela precisa mais ainda de apoio e de terapia e de autoconhecimento para poder discernir como transitar entre esses papéis, que são papéis, todos esses papéis exigem demais. E a empresária, como todo empresário, vai ter um nível de autocobrança geralmente muito alto. E ela é mãe, toda mãe tem um nível de autocobrança muito alto. E esse é as pitadas para um burnout. Sim. Em breve. Como que faz para não ter um piripaque? Olha só que pergunta interessante, né? Você sabe que existe o termo oficialmente de burnout materno, né? Então imagine, né? Uma mulher que, como mãe, já pode ter um burnout, ainda como empresária, né? Olha, muito autoconhecimento acima de tudo, muito autocuidado, né? Você falou da cobrança.
A mãe se cobra. A mãe se cobra muito. Porque muitas vezes a gente se vê como única alternativa. E eu me incluo nessa, não porque o pai do meu filho não seja presente, mas porque a própria função, né, a própria sociedade coloca nessa função da mãe como a única, né, a única responsável. Então, é o autoconhecimento e o autocuidado. Essas são as chaves para uma saúde mental perene. Boa. Voltando agora para o meu script focado, muito conectado na palestra que você deu para a gente, e você falou ali de comunicação não violenta, né? É um termo que se fala muito, que talvez muita gente já ouviu falar, mas me explica exatamente o que é a comunicação não violenta. Comunicação não violenta, diferente do que muitas vezes pode ser interpretado, não é só falar mansinho, né? Não é só não ser agressivo nas palavras. É uma metodologia estruturada, uma forma de se colocar e de olhar para as situações, de forma a trazer as suas necessidades na sua comunicação, não excluir as suas necessidades, colocar a sua vulnerabilidade na comunicação, para com isso você colocar um pedido claro e a pessoa que está te ouvindo poder atender esse pedido. Então, é uma forma de se comunicar que respeita também as suas necessidades e vai te deixar como um comunicador mais franco e mais inteligível, né? A pessoa que te escuta vai saber exatamente o que você está sentindo, o que você precisa dela e como fazer aquilo. Mas me dá um exemplo palpável, que seria uma... Ok. E para mim não quero trazer a comunicação violenta. A comunicação violenta é Sim. palpável, mas qual é a diferença da comunicação não violenta para uma comunicação normal, digamos assim? Perfeito. Numa comunicação normal, vamos supor, você, de 5 dias da semana, você chega 3 atrasado. E eu preciso te dar esse feedback, preciso dizer que isso não tá legal, né? No trabalho, você chega atrasado, 3 dias ali, sem justificativa e tudo mais. Uma comunicação normal é, Renan, você sempre se atrasa, chegue no horário. É inteligível isso? Claro que é. Você vai entender que você não pode atrasar. Na comunicação não violenta, você vai ser um pouco mais claro com relação ao fato. Então, Renan, segunda, quarta e quinta você chegou 20 minutos atrasado. Isso fez com que a gente iniciasse reuniões um pouco mais tarde. Essas reuniões que começaram mais tarde terminaram mais tarde. Isso foi criando um efeito dominó, atrasou todos os processos. Com isso, eu me sinto bastante frustrada porque eu não consegui dar conta de tudo que eu tinha que fazer naquele dia. Eu preciso que você se comprometa a chegar no horário todos os dias, a minha necessidade. Preciso que você se comprometa a chegar todos os dias no horário e, se não for, me avise. Combinado? Então, é um detalhe sutil, mas que traz mais clareza, visualiza passo a passo o que você fez de errado e o que eu preciso que você faça. Então, vou perguntar, qual é o seu problema? Por que você não para de chegar atrasado? Não é o melhor. Assim, aí fica um pouquinho, né, fora do... Você pode, mas não vai ser tão eficaz, eu acho. Ok. E você falou aqui do feedback, Sim. né? Você falou que o feedback ele é um ato de cuidado, é um ato de se importar. O que significa isso? De onde vem essa visão? Olha, um ato de cuidado, eu falo, porque somos seres integrais. Não dá para a gente dissociar o profissional do pessoal. Isso não quer dizer trazer o pessoal para dentro do pessoal, o pessoal para dentro do profissional. Não quer dizer isso, não confundam. A questão é que existe uma pessoa por trás daquele profissional. Então, o cuidado é justamente para isso, você saber como colocar aquele feedback. E o se importar é justamente isso, é dar importância para esse cuidado, né? Você mostrar que é relevante aquele feedback. É interessante que numa vida pregressa, antes da matismo, uma vida que não importava, que deveria ser apagada. Só ex, ó. Não é da isso. Mas em 2008, antes mesmo de abrir a ForBlue, eu trabalhei lá na Atocorp do Rafael Juliano, que foi um dos mentores, que trabalhava com treinamentos. Acho que você conheceu ele, inclusive. E ele tinha sempre fazia treinamentos lúdicos, né?
e ele me gerou um desafio de eu bolar um treinamento meio que dentro da metodologia dele. E, ó, antes era chat GPT, não tinha nem nada do tipo, eu fiz a analogia de que o feedback é como se eu desse um presente para a pessoa, né? Que é o ato de, a segunda versão, o ato de se importar, né? Então, você só dá presente para quem você gosta, para quem você se importa. Então, na analogia, se eu estou te dando um feedback, eu estou literalmente te dando um presente. É porque eu me importo com você, é porque eu quero que você melhore. O problema é quando eu parar de te dar um feedback, que significa que eu não me importo mais. Faz sentido? Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Essa analogia é maravilhosa, até era uma das dicas de dinâmica que o chat GPT me deu para fazer de atividade. Achei muito clichê. Renan Kaminsky fez lá em 2006, já batido. Então, assim, realmente é você entregar uma melhoria para aquela pessoa, né? Essa visão do presente é justamente isso, né? Eu entregar para você algo que talvez você não enxergue sobre você mesmo. Nós temos ali, o Jung, na psicologia, trouxe uma ferramenta chamada a janela de Johari. É interessante, joga no Google lá que você vai ver, que é uma ferramenta para você se autoanalisar. Vai ter ali quatro formas, né? Como eu me vejo, e eu sei que eu sei. Como você me vê e eu sei que eu sou aquilo. Como você me vê, mas eu ainda não sei. E como ninguém vê e nem eu sei. Essa é a sombra. Deu para acompanhar? Nossa. Não, claro que não. Tá. Repete. Então, como você fala que eu sou, como você me vê, Como eu te e eu vejo. já sei E disso. você já sabe. Como você me vê e eu não sei Como eu disso. te vejo e você não sabe. Como eu me vejo e ninguém sabe disso. Como você se vê, ninguém sabe. E como eu não percebo e ninguém percebe que eu saiba. Está tão profundo que está ninguém tão está vendo profundo nem que você. ninguém nem está vendo, Tá que bom. são as minhas sombras. Então, muitas vezes nós temos formas que a gente não se enxerga, né? Maneiras, comportamentos que a gente não percebe. Quando você me traz esse feedback, o presente é justamente isso. Me dá a oportunidade de eu enxergar alguma coisa que eu não consigo, alguma coisa que eu não consigo acessar em mim mesmo. Agora, interessante. Então, tem o que eu vejo em você, E eu já sei. mas você Mas eu não sei. sabe, né? É o segundo, acho. É. Então, para os que acompanham a For Blue, para os que conhecem o Renan, você, Matiza, minha esposa, meu amor, minha vida, psicóloga, terapeuta, Tá bem. o que você vê do Renan que o Renan não vê? Nossa senhora, hein? Agora, ó. Agora a gente vai lavar Vai, uma roupa manda. aqui, hein? Vou até sentar aqui, ó. Vai. Além da pança. A pança eu vejo. Ai, não sei, Renan. Fala, caralho. Sabe? Alguém que se blinda das emoções. Que não aprofunda, muitas vezes. Que foge um pouco da vulnerabilidade, talvez por algum medo de se expor. Isso. Fala mais, vai. Que tem formas muito rígidas de se comportar, porque não tem medo de perder o controle, tem medo de como vai agir se perder o controle. É muito exigente com os outros, porque sabe que se falhar, fudeu. Será? Talvez. Muito bem. E sabendo ainda o que ninguém sabe sobre o Renan, Ai, o que você vai falar? como que é o Renan dentro de casa, no dia a dia, Agora. fora da câmera? A galera vê o Renan na câmera, vê o Renan no palco, mas quem é o Renan da vida real? Difícil, hein? Contando uma situação real, ontem, aqui no evento, minha prima esteve aqui. Estamos em São Paulo nesse momento. Eu tenho a minha família aqui em São Paulo, minha prima veio aqui.
Aí o Renan estava no palco quando a gente estava ali andando, né? Falei, Silvia, minha prima, vem aqui, venha conhecer a voz do Renan. Porque o Renan não fala nos meios sociais, né? Renan é introvertido, extremamente introvertido. As pessoas acham que ele é tímido demais. Talvez seja. Que muitas vezes ele passa, não despercebido, mas ele fica bem quietinho. Eu gosto de brincar que ele aprendeu a fazer churrasco só para não interagir nas festas. Isso é verdade. Então ele fica ali comandando a churrasqueira. Mas é a forma dele mostrar que se importa, porque ele está ali e ele está provendo. Então, geralmente, ele faz os churrascos, mesmo sem interagir na festa, mas quem banca o negócio é ele, quem faz a coisa acontecer é ele. Então, o Renan por trás é muito menos comunicativo, mas não se importa menos por causa disso. Ele mostra de um jeito diferente. Demorou para me acostumar, hein? Demorou para me acostumar com isso. Eu achava que ele não se importava. Muito bem, e é verdade, sou introvertido mesmo. E falar que é introvertido é uma maneira sutil de dizer que ele não gosta muito das pessoas. E. Bom, mentira não é. Aí, continuando aqui. Vamos lá. O gestor, o empresário, ele é a pessoa que mais se importa com o seu negócio, obviamente. O negócio, para muitos, é quase que um filho, né? Onde ele cuida, onde ele quer que dê certo, onde, na analogia do porco e da galinha, onde a galinha só bota o ovo e o porco morre pelo bacon, o empresário é o porco. Ou seja, o empresário é o porco, ótimo. O empresário, ele tá... Cara, se aquele negócio não dá certo, ele quebra. Todo o sonho acaba, fica endividado e etc. E muitas coisas acontecem, né? Tem todos os problemas internos do empresário, mas tem tudo o que acontece na sua volta. Como ter a tal da inteligência emocional, do equilíbrio emocional, com tiro, porrada e bomba acontecendo para todos os lados. Pergunta, né? Eu achei que você ia para um lado que ia ser mais fácil de eu responder, daí foi para o outro bem mais difícil. Então Mas eu começo pelo simples. O que não. é inteligência emocional? Tá, não era isso que eu tinha pensado, mas tá ótimo, tá tudo bem. Inteligência emocional, quando você fala isso, né? Como ficar de boa no tiro, porrada e bomba, é você criar autorregulação, né? Criou-se a noção de que a zona de conforto é só negativa, né? Justamente por uma questão de motivação, empreendedorismo e tudo mais, mas a zona de conforto é uma zona sem sofrimento. Então, a autorregulação é você voltar para a tua zona de conforto, é você estar lá estressado, nervoso e tudo mais, é você ser capaz de retornar para um momento ali, né, de próxima neutralidade, você não se deixar levar por aquilo. Como fazer isso? Exercício de autoconhecimento, meu querido. Né? Entender o que te afeta, entender o que nas pessoas, o que você espelha das outras pessoas, né? Quais são seus gatilhos, quais são as formas que você responde negativamente, né? E por quê? A frase que eu detesto. Ah, vem. Que já aprendi a lidar. Mas, por que isso te incomoda tanto? A frase que tá lá. Primeiro semestre de psicologia, o porquê isso te incomoda, nível 1, aí tem te incomoda tanto? o porquê isso te incomoda, nível 2, porquê isso te incomoda, nível 3. Mas puxa uma excelente reflexão, né? Tipo, por que o jeito dessa pessoa te incomoda tanto? Por que isso que aconteceu te incomoda tanto? E é uma pergunta que geralmente é muito difícil de responder, porque vai numa profundeza no passado. Por quê? Né? Por exemplo, às vezes tem um funcionário em específico que, cara, se olha para a cara dele, você fica incomodado. Por quê? Né? O que está, de repente, num passado que gerou um gatilho, né? Exato. E que te gera esse incômodo. Exato. Ou seja, no final das contas, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, exatamente. E como é que eu adquiro esse autoconhecimento? Oh, meu senhor, várias ferramentas, né? Uma delas é a terapia, outras... Tem diversas formas, né? Mas olhar com sinceridade para aquilo que você sente, ter a noção de que você precisa se expor muitas vezes à dor, né? Ao incômodo, ao desconforto, é isso que você falou, tem várias camadas muitas vezes, né? Muitas camadas e muita profundidade. É poder mergulhar, é saber que você vai ter que mergulhar muitas vezes em memórias desagradáveis, em situações que você não soube lidar, que te dá vergonha, raiva e tudo mais.
Então, é um resgate da tua própria história para ressignificar aqueles pontos que não estão muito bons. Boa. E indo pro outro lado, Matisa como mãe, se perguntasse há uns anos atrás, eu ia dizer que não queria ser mãe, não, que o Mikael não escute, mas se reencontrou, assim como toda mãe, não vou dizer toda mãe, né, mas boa parte das mães, boa parte dos pais passa a viver uma nova vida. É, e imagina que eventualmente você tem um marido que viaja bastante, que trabalha bastante, que tem reunião de manhã e que às vezes tem reunião à noite, que vive uma vida agitada e às vezes final de semana, enfim. E pode ser na visão da mãe, mas pode ser na visão do pai também. Como que explica para o filho que a sua mãe, seu pai está em reunião, que teve que viajar, sem parecer que a empresa é mais importante? Eu acho que o Renan quer uma DR aqui, mas eu tô brincando. Essa resposta é muito importante, né? Como mãe, eu tenho... Na verdade, não. Como mulher, eu descobri que é preciso ser... Como mãe, eu descobri que eu preciso ser mulher, eu acho. Né? Como mãe, eu acho que eu descobri melhor como ser mulher, que é saber dizer não também para o meu filho. E saber me ausentar, por exemplo, estar aqui agora, nesse exato segundo, conversando com o Renan, nós dois estamos aqui e ele está lá, com a equipe. Né? E dar este momento, essa Tomara que esteja. Tomara, torçamos para que esteja, não tenha fugido. Mas eu acho que é mais sobre dar descobrir essa oportunidade, trazer essa oportunidade dele se desenvolver fora de mim também. É um processo complexo, é um processo demorado, é um processo difícil. E como explicar que o pai está trabalhando, que o pai está viajando? O pai também é um homem além de pai, né? O pai também é um homem além de marido, além de filho, né? Então, é entender que cada momento exige uma dedicação, né? Como mãe, quero estar presente para ele quando eu estou com ele. Como profissional, devo estar presente na vida profissional. O pai é a mesma coisa. Então, a criança ainda não entende. Às vezes ela vai reinar, às vezes ela vai chorar, ela vai exigir mais do que a gente pode dar naquele momento. Mas eu acho que como mãe é meu papel ensinar para ele que a frustração também faz parte, que a espera também faz parte, né? Que a empresa é importante para o papai também, né? Que a empresa é importante para a mamãe também, para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, além da função de mãe e pai. E se você pudesse dar um conselho para todo empresário que está crescendo, mas sente que está se perdendo emocionalmente, que conselho seria? Uau, é profundo, hein? Você viu? A equipe tá boa aqui no negócio. Conhece-te a ti mesmo. Eu não vou fugir do clichê, Renato, porque é basicamente isso, né? A gente foge muito da nossa interiorização. Não sei o que acontece com a gente, né, nessa sociedade e tudo mais, mas a gente foge de nós mesmos, muitas vezes. Trazendo para esse exemplo bem materno, bem feminino, quando o Mika nasceu, parei de ir no salão, fazer uma unha. É uma coisa tão boba, né? Tão, parece superficial, mas que na nossa cultura é tido como autocuidado. Levou um tempo para eu devolver, eu entender que aquilo era importante. Então, para quem está se perdendo, é basicamente isso. Pause, se olhe, se conheça, entenda o que está fazendo falta. É uma viagem? É sei lá, um tempo a sós? É ler um livro de romance, não um livro de, eu preciso ler o livro que eu tenho que estudar, né? Pause. Muito bom. Durante talvez a maior parte da sua carreira, ou boa parte da sua carreira, você foi CLT. Tem alguma frase que você já ouviu de um chefe ou de um líder e você pensou, nossa, isso aqui destrói a confiança, destrói o engajamento em segundos? Não só destruiu a confiança, não só destruiu o engajamento, mas destruiu a minha saúde mental, que eu tento recuperar até hoje, que foi a frase: olha para trás, você não fez nada até agora na tua carreira. Essa frase destrói. Não sei o que você quis dizer com isso, mas se você queria fazer eu chorar, quase conseguiu. E por que isso te incomodou tanto?
Pega, trouxa. Pergunta idiota. Não sei como responder. Você quer me tirar pra fazer isso? Eu acho que escutar isso invalida, né? Coloca uma barra aqui que não necessariamente é minha. Minhas conquistas não são iguais às suas. Demorei muito tempo para entender isso. E não precisam ser para eu me considerar bem-sucedida. Então, quando eu escutei isso, eu estava escutando isso de uma pessoa que tinha uma barra aqui. E a minha barra estava aqui. Que talvez não estivesse na altura da dela. Mas para mim já era muito alta. Então, quando a gente padroniza as pessoas a partir da nossa barra, a gente desvaloriza toda a história delas. Isso pode destruir muita coisa. Sacanagem. Eu aprendi numa palestra hoje, uma mocinha chamada Matiza, que a gente tem que, eu não lembro exatamente o termo que você usou, mas eu gostei muito, por que a pessoa faz o que ela faz? Né? Ter a empatia, por que ela disse isso? Né? Sim. Provavelmente essa reflexão que você tem hoje, você não teve a capacidade, ou a maturidade, ou o conhecimento na época de ter, né? Bom, na verdade, o que ela está olhando é perante a visão dela, perante a barra dela, perante os princípios dela, que não necessariamente são os meus. Muito bem. Exato. Tá feliz agora? E já falei isso no palco, mas esse evento aqui é o nosso evento mais importante, para os nossos clientes mais importantes, o evento que mais trazemos cuidado, experiência, onde define muito do futuro com os nossos clientes. E se não foi convidada por mim, se não foi convidada por ser minha esposa, se foi convidada pela sua competência, por tudo que você já entregou para a nossa equipe, por tudo que você já entregou para os nossos clientes. Eu sou uma pessoa que separa excessivamente o pessoal do empresarial, mas acho que não tem reconhecimento maior do que eu ficar sabendo que você ia palestrar, nem por você, mas pela equipe que falou diretamente com você e tomaram a decisão com o cuidado que eles têm. Então, quando vocês colocarem em dúvida, lembre-se disso. As pessoas enxergam muito de você e que você tenta não enxergar. Você tenta esconder. Quão bom, competente e incrível que você é. E o nosso cameraman entrou na vibe. Senhoras e senhores. Você não liga porque você não usa maquiagem, né, filha da mãe? Eu vou ficar com risco aqui, ó, pro resto do dia. É por isso que era pro Alex ser entrevistado. É. A Matiza. Antes de eu finalizar, que eu estava esquecendo, para quem quiser conhecer mais seu trabalho, como psicóloga perinatal, como recrutadora e seleção, ou simplesmente como Matiza, onde que eles te procuram? Instagram, psimatiza, PSI Matiza, arroba psimatiza. Sei lá o que eu tô falando agora. @psimatiza. É isso aí. Senhoras e senhores, ficamos aqui no nosso podcast. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Tchau.